Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o tema o que a Bíblia diz sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, queridos, ela é parte essencial da nossa adoração a Deus. Nós adoramos a Deus na casa do Senhor, nós adoramos a Deus através da palavra de Deus, nós adoramos a Deus através da oração, nós adoramos a Deus através da comunhão dos santos, nos cultos regulares, e nós adoramos a Deus através da ceia. A ceia é um dos meios da graça do Senhor. O que quer dizer meios da graça? Quer dizer as coisas que Deus designou na sua palavra para a nossa saúde espiritual, para o nosso crescimento. É muito bom quando você, por exemplo, pega aqueles álbuns de fotografia e vai lembrar fotos da sua infância, fotos dos seus pais. Às vezes eles nem mais estão ao seu lado, já descansaram, já dormiram no Senhor. E aí você lembra de momentos que você esteve ao lado deles, que você aprendeu coisas com ele. Às vezes vem até mesmo traquinagens que você cometeu e que foi disciplinado por eles. Momentos de alegria, momentos de tristeza, mas as fotografias elas têm esse papel, de nos fazer lembrar de coisas passadas. Nós não temos uma foto de Jesus pendurado na cruz, nós não temos uma foto dele ressuscitando, mas a palavra de Deus narra para nós todos esses acontecimentos, e a partir da narrativa, você começa a lembrar, o Espírito Santo traz ao teu coração, à tua mente, aquilo que Deus tem de mais importante na obra redentora de Jesus, que é ele ter morrido por um vil pecador, um miserável pecador, que tinha o nome de Alex, que tinha o nome de Carvalho, que tinha o nome de Osana, que tinha o seu nome, e ele fez isso por amor a você. Queridos, isso nos lembra a morte expiatória de Cristo, quando nós, crentes, expressamos a nossa fé participando do pão e do fruto da vide. E aí nos lembramos do Evangelho, tornando visível essa fé que é despertada em nós, que nos encoraja, por exemplo, a prosseguir, apesar das nossas lutas. Você não fica se condoendo pelas feridas, pelas tristezas, pelas dores, mas você olha para o sacrifício de Jesus e você diz, ele pagou um alto preço, mesmo sem eu merecer, e eu quero dar um passo de fé, saber que eu posso viver para a sua glória. Há também, queridos, o fortalecimento da nossa esperança, porque a gente tem a perspectiva, não apenas no aqui, no agora, mas a gente tem a perspectiva no amanhã, na eternidade. A gente saber que a nossa vida não se limita às coisas que possamos alcançar nesse mundo, mas nos revela as glórias, as bênçãos do porvir. A ceia do Senhor nos faz olhar tanto para o momento atual, como nos faz olhar para o amanhã, a partir do que aconteceu lá atrás, no sacrifício de Cristo. O nosso amor por Deus, o nosso amor pelos irmãos é exercido na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento de comunhão, e aí a gente poderia até usar duas palavras para simbolizar a comunhão: comum, união, uma união que nós temos em comum, não divergimos um do outro na hora da ceia, nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos uma família. Terceira dimensão, a ceia é uma refeição de comunhão. Na mesa, a união espiritual dos crentes com Cristo e com os irmãos é expressa e é experimentada. Na hora da ceia, na hora que nós participamos do pão, participamos do fruto da vide, nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com o Senhor. É por isso que é tão importante participar da ceia. Houve um tempo em que eu fui ensinado que aqueles que estavam em pecado não podiam nem aparecer no culto de ceia, nem fosse na igreja. Mas amados, a ceia do Senhor é um tempo de inclusão, não é de exclusão. O objetivo da ceia é restaurar vidas, é tratar aqueles que estão enfermos, é buscar aquele que está
distante dos caminhos do Senhor, para que ele retorne, seja tratado, seja curado. É isso que o Senhor, por exemplo, nos ensina quando ele fala da parábola do bom samaritano, que cuida daquele que está no caminho, ao largo, lançado na coxia, ferido, maltratado, sujo, quase sem vida. E ele vai lá, trata, cuida, ainda paga para que o tratamento tenha continuidade. Isso é a ceia do Senhor, é a gente poder ser tratado por Deus. Às vezes tem pessoas que chegam quebradas, chegam maltratadas, chegam aqui sofridas, e Deus, o Espírito Santo vai agindo, vai transformando, porque é um momento de comunhão com Deus. Mas lembre-se, Deus age através da sua vida. Você é instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Então não fique naquela sua redoma, meu Deus, e agora? O irmão está chegando perto de mim, eu sei que ele está em pecado, Jesus vai me contaminar. O irmão não precisa chegar até você, não, é você que tem que chegar até ele. É você que tem que auxiliá-lo, é você que tem que ajudá-lo, é você que tem que estender a sua mão, é você que tem que cuidar das feridas. Isso, queridos, é a visão do reino de Deus. É saber, amados, que a igreja é um grande hospital. Ontem, eu estava conversando com um jovem, e ele disse assim: eu tenho tantas dificuldades com relação à igreja. A igreja tem pessoas que não são muito saudáveis, pessoas que são difíceis, pessoas que cometem erros. E eu disse para ele: é verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, meu irmão. E sabe quem é a pessoa que mais comete erro? A pessoa que é menos saudável na igreja? Sou eu. Mas eu continuo lá, sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, é Ele que cuida da minha vida, é Ele que trata o meu coração. Se eu não tivesse essa perspectiva, eu não estaria aqui, eu estaria lá no mundo, entregue a toda sorte de pecado. Mas como eu sei que o meu Redentor vive e cura, cuida, é aqui que é o meu lugar, não há outro lugar para estar. Quando Jesus estava ministrando aos discípulos e muitos saíram, o abandonaram, ele olha para aqueles 12 que ao longo de 3 anos do seu ministério acompanharam e pergunta-lhes: e vocês também vão me abandonar? Pedro, impulsivo que era, vai logo dizendo: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, meus irmãos, se não a presença do nosso Deus? O que é que esse mundo tem a nos oferecer? Dele já saímos. É por isso que nós vivemos em comunhão com Deus e com a igreja. Mas há uma outra dimensão. A ceia é uma refeição da aliança. O povo de Deus, queridos, está em aliança com o Senhor. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 17, verso 2, o Senhor diz para o povo: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus está falando a um homem, Deus está dizendo para aquele homem: olha, eu tenho uma aliança contigo. E o que Deus está te dizendo nessa noite, amados, é que Deus tem estabelecido com você uma aliança. Aí você pode dizer assim: pastor, mas em que momento Deus estabeleceu comigo uma aliança? Eu sei que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, quando o tirou da sua terra, da sua parentela. Eu sei que Deus estabeleceu uma aliança com Isaac, com Jacó. Eu sei que Deus estabeleceu uma aliança com Davi. Mas comigo, quem sou eu para Deus estabelecer uma aliança? Aí, amados, a gente vai lá para Lucas capítulo 22, verso 20. O Senhor Jesus diz da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Deus estabeleceu com cada um de nós uma nova aliança, pelo seu sangue, não pelo sangue de bodes, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso faz toda a diferença. Uma compreensão correta da ceia do Senhor implica que ela é a expressão do vínculo que temos com Deus e com o seu povo. Isso é aliança. Na adoração corporativa, nesse momento de nós adorarmos a Deus coletivamente, como também na nossa adoração particular, na nossa devocional,
Durante a ceia do Senhor, o relacionamento da aliança é renovado, é sustentado, é fortalecido. É um momento, queridos, em que nós nos alegramos, não apenas porque é um dia da gente rever alguns irmãos que há muito a gente não conhecia. Eu não sei se vocês já repararam, mas o culto de ceia sempre é o culto que tem mais pessoas. Parece que muitos irmãos passam 3 domingos sem aparecer na igreja, mas no domingo de ceia vem. Graças a Deus que ainda vem, né? Glória a Deus. Bom seria que tivesse todo domingo, né? Não é um domingo apenas para a gente colocar uma roupa nova. Meu Deus, está chegando o domingo de ceia, eu ainda não fui no shopping comprar minha roupa para domingo. Pode usar a roupa da ceia passada, não tem problema não. Queridos, a ceia do Senhor é o momento de nós adorarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e saber que Ele está no meio do seu povo, através do Espírito Santo, que habita entre nós. Na ceia, Deus ratifica, Deus confirma a sua promessa de redimir o seu povo através da cruz de Cristo. Na nossa fé, nós somos sustentados e nutridos quando nós nos comprometemos com Cristo, aquele em quem nós confiamos. Isso é o sentido da ceia. A ceia também, queridos, é uma refeição proclamatória. A ceia do Senhor, ela prega, ela anuncia, ela proclama. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Precisamos entender que a ceia também nos instiga a sair dessas 4 paredes, nos impulsiona a pregar o Evangelho e testemunharmos que Ele morreu por um pecador. E é preciso que haja reconciliação, que haja transformação, que haja salvação. Ao participarmos do pão e beber do cálice, nós testemunhamos a misericórdia salvadora de Cristo. Eu não sei se você se lembra da sua primeira ceia do Senhor. Eu ainda tenho vívida na minha memória. Eu ainda lembro desse momento. E como foi marcante, porque aconteceu logo depois do meu batismo. Na igreja aonde eu me converti, a gente tinha um discipulado e tinha uma profissão de fé. Os presbíteros da igreja se perfilavam e faziam perguntas para a gente, para saber se realmente a gente tinha entendido o sentido do novo nascimento em Cristo Jesus. E aí, eles aprovavam ou não aquele que desejava participar do batismo. E eu lembro que depois do batismo, no primeiro culto de ceia, após o meu batismo, eu participei da ceia do Senhor. Como aquilo foi tremendo, porque até então, eu via as pessoas participando do pão e do cálice, e eu ficava me imaginando aquele momento maravilhoso de estar em comunhão com a igreja, de estar em comunhão com o Senhor. Até que chegou aquele dia, e depois daquele dia, eu nunca mais deixei de cear na casa do Senhor. Como a ceia do Senhor tem valor na vida do cristão. Precisamos entender que quando nós ceiamos, nós proclamamos para a pessoa que está do nosso lado, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que Ele nos alcançou com seu amor, que Ele nos salvou e que Ele nos dá a promessa da eternidade. Nós podemos proclamar isso lá fora, entre os nossos familiares, entre os nossos vizinhos, entre os nossos colegas de trabalho, Deus agindo em nós através do seu Espírito Santo. Queridos, também a ceia do Senhor é uma refeição celestial. A ceia antecipa um banquete que está por vir. A palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que haverá um dia em que todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, de todos os tempos, de todos os lugares, se apresentarão diante de Deus e participarão das bodas do Cordeiro. Existe um hino da harpa cristã que representa muito bem isso, quando ele diz: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, estaremos todos juntos, nessa grande celebração. A ceia do Senhor, queridos, é um antegozo daquele banquete celestial. Ele nos dá uma imagem, uma sombra daquilo que está por acontecer. Se você já se alegra com a ceia que nós realizamos aqui todo mês, imagina só a alegria de participar das bodas do Cordeiro, de ter ao seu lado os discípulos, de ter ao seu lado Paulo, de ter ao seu lado irmãos que já dormiram no Senhor, de ter contigo Jesus Cristo.
Ah, queridos, essa é uma alegria inefável, é algo indizível, é algo impensável, mas é algo que se concretizará quando a trombeta soar e o Senhor vir buscar o seu povo, a sua igreja. Esse grande dia chegará. Como dissemos aqui, nesse último domingo, na comemoração da Páscoa, Ele vem. Ele vem. Bom, falar dessas dimensões acerca da ceia, nós vamos então apresentar 4 visões diferentes que abordam essa questão da ceia. E aí você vai perceber que há diferenças entre elas e diferenças bem grandes. Nós vamos começar então, queridos, pela primeira visão, que é chamada de transubstanciação. É a visão da Igreja Católica Romana. Quando o Senhor diz, este é o meu corpo, para a liderança católica, que abraça essa visão, eles entendem que Jesus está dizendo isso literalmente. Quando ele diz, isto é o meu corpo, é que aquilo vai se transformar, é por isso que é transubstanciação, transforma-se. Então o pão se transforma em carne, certo? O vinho se transforma em sangue. Para eles, um milagre ocorre quando o padre pronuncia as palavras da Eucaristia, pão e vinho. Enquanto permanecem pão e vinho na aparência, são substancialmente transformados para serem o corpo e o sangue de Cristo. Assim, embora pareça, embora cheire, embora tenha gosto de pão e de vinho, segundo Roma, em sua essência, ali está o corpo físico e o sangue de Cristo milagrosamente transformados. A transubstanciação, ela é ensinada usando João 6,24, que diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ou passagens como Mateus 26 e Marcos 24, Lucas 22 e 1 Coríntios 11, aonde o Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Porém, se a gente for tratar literalmente todas as declarações, a gente também teria que fazer isso, por exemplo, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Então a gente teria que pensar em Jesus numa lâmpada bem forte. Ou que Ele é a porta. Então a gente teria que ver Jesus como uma porta de madeira. Que Jesus se transforma numa porta. Assim a gente precisa saber que tem passagens que nós vamos ter a literalidade, ou seja, o sentido literal. Do jeito que eu falo é aquilo que é. E existem sentidos metafóricos, ilustrativos, ou seja, eu digo uma coisa com as qualidades, ou coisas que lembram, por exemplo, Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo que quem por essa porta entrar, adentra os céus, não é que ele seja uma porta com trinco, com dobradiça, com chave, não. Então, é preciso entender que essa ideia da transformação do pão, ou no caso dos católicos, da hóstia, em corpo, em carne, não tem fundamentação. Não há indicação nas escrituras de que os elementos sejam outra coisa que não pão e vinho. É por isso que nós, por exemplo, vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 9, versos 4 e 6, Moisés falando por Deus, dizendo, não comereis carne com sua vida, ou seja, com sangue. Como é que agora Jesus está dizendo que as pessoas deveriam beber o seu sangue, se fosse literal? Ele estaria se contradizendo. Outra coisa, se porventura a gente tomasse essa palavra de forma literal, os cristãos seriam canibais. E olha que muita gente foi morta no passado por conta dessa história. Os gentios muitas vezes rejeitavam os cristãos porque diziam, olha, eles vão comer a carne. Então eles achavam que os cristãos comiam carne humana. Era apenas o símbolo, mas para os católicos tinham essa ideia. Além disso, eles entendem que a ceia do Senhor é um sacrifício. Segundo Roma, o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz e o sacrifício da missa são um único sacrifício. O problema é que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor como uma refeição e não como um sacrifício.
Ele não diz assim, pegue e ofereça em sacrifício. Ele diz, pegue e coma. O sacrifício expiatório de Cristo ocorreu na cruz. Não é um evento que se repete. Ou seja, Cristo não morre, Cristo não é crucificado todas as vezes em que acontece a Eucaristia ou a ceia do Senhor. Não, Ele já fez isso lá na cruz do Calvário. A gente apenas traz a memória, a lembrança do sacrifício. A gente não está sacrificando, Cristo não está se sacrificando naquele momento. Terceiro, a gente vê claramente que essa dimensão de achar que a hóstia se transforma em carne, leva a exageros, como aconteceu aqui no nosso estado, em determinada cidade. Então a gente precisa ter o cuidado, queridos, para não tornar uma má interpretação, uma interpretação equivocada, numa verdade a ser absorvida. E aí eu quero aproveitar e fazer também uma observação com relação à igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, que é conhecida como igreja ortodoxa grega, né? Igreja ortodoxa russa, vários países que têm a igreja ortodoxa, ela aceita a Eucaristia como um sacramento, embora ela não use esse termo, ela usa o termo de mistério. Ela aceita as doutrinas da presença de Cristo no pão e no vinho. No entanto, ela não tenta explicar como isso acontece. Na igreja católica, o catolicismo diz que acontece um milagre. A igreja ortodoxa, ela não explica, ela diz que isso é um mistério divino. Nós não sabemos, isso é coisa de Deus. Tá? Segunda visão, conhecida como consubstanciação. A primeira, transubstanciação, que transforma. Essa agora é consubstanciação. A consubstanciação, queridos, ela é abraçada pelos luteranos. Lutero, grande reformador, foi que lançou os pilares dessa doutrina. Eles acreditam que Cristo está fisicamente presente no sacramento, ou seja, na ceia. No entanto, em vez dos elementos se transformarem em corpo, em carne e sangue, Cristo está fisicamente presente com os elementos. O pão é pão, mas você, além de comer o pão, está comendo a carne. O vinho é vinho, ou suco de uva, mas você também está bebendo o sangue de Cristo, certo? É como se esses elementos acompanhassem o corpo, a carne e o sangue. Os participantes comem e bebem a substância do corpo e do sangue de Cristo junto com a substância do pão e do vinho. É por isso que é consubstanciação, ou seja, com. Essa visão apresenta uma dificuldade quanto à natureza humana de Cristo. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que Cristo, ele é plena e verdadeiramente Deus e homem. Essas duas naturezas são unidas em uma pessoa sem mistura, confusão ou separação. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, quando ele estava em Jerusalém, ele não estava em Samaria, ele estava em Jerusalém. Quando ele estava no mar da Galileia, ele estava no mar da Galileia, ele não estava no Jordão. Então, quando Jesus está fisicamente participando de uma ceia, de uma igreja luterana aqui em Fortaleza, o seu corpo e o seu sangue, e ele está participando fisicamente de uma ceia numa outra cidade, num outro país, é como se ele pudesse estar ao mesmo tempo fisicamente, o que o corpo não o permitiria. Para solucionar esse problema, os luteranos então entendem que ele faz uso da sua pessoa divina. É como se parte da sua divindade estivesse presente na sua parte física, para assim ele poder estar fisicamente em mais de um lugar ao mesmo tempo. É por isso que nós entendemos que esse argumento, ele cai por terra na questão da pessoa de Jesus. Além do que ele confunde e mistura as naturezas divina e humana de Cristo. Terceira visão, é chamada de memorialismo. Memorialismo, ele contrasta com as visões católicas e luteranas. Muitos protestantes mantêm uma visão memorialista da ceia. Essa visão ela é atribuída a Zwinglio, que foi um reformador suíço do mesmo período que Lutero.
E com base, ele tem que o corpo e o sangue de Cristo, eles ascenderam ao céu. Então não há a presença na ceia, apenas a memória. Não há qualquer participação, a não ser a lembrança do que aconteceu. Quando houve a reforma protestante, Zwinglio e Lutero conversaram para unificar as ideias da reforma. Porém, eles diferiram nessa questão da ceia do Senhor. Porque Lutero entendia que Jesus, a carne e o sangue de Cristo estavam presentes na ceia, junto com o pão e o vinho. E Zwinglio não. Zwinglio entendia que Cristo havia assunto aos céus, então ele não estava fisicamente na ceia, era apenas uma memória. Essa ideia, ela é muito atrativa, até porque, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós participamos em memória de Cristo. De acordo com essa visão, a refeição, ou seja, a ceia do Senhor, é puramente simbólica, é apenas um símbolo. A fé em Cristo é expressa a partir de como a morte de Cristo é lembrada. Então a sua fé é apenas de acordo com a sua lembrança do sacrifício. Se você lembra de Jesus, uma pessoa que padeceu muito, sofreu muito, tipo a paixão de Cristo de Mel Gibson, você vai chorar, você vai se entristecer, meu Deus, quantas coisas horríveis fizeram com Jesus. Mas se você, por exemplo, pensar num Jesus, tipo aqueles filmes do passado, um Jesus de um cabelo grande, uns olhos verdes, um cara bonito, que não foi tão maltratado. Aí você, Jesus, eu sei que tu sofreu. Não foi tanto assim não, porque lá no filme que eu assisti, eu vi que o pessoal te deu umas lapadinhas, mas não teve nada não. Aí você não vai sentir tanto. Mas queridos, a imagem, ela não pode estar refém daquilo que a gente imagina, mas daquilo que nós entendemos e percebemos nas Sagradas Escrituras. E aí essa visão, ela tem dificuldade, por quê? Porque ela não faz justiça a 1 Coríntios 10, onde Paulo diz que o cálice é uma participação no sangue de Cristo, e o pão, uma participação no corpo de Cristo, ou seja, não é apenas um mero símbolo, não é apenas uma lembrança, tem algo além disso. Eita pastor, mas o negócio está complicado. Não é transubstanciação, não transforma pão em carne, vinho em sangue. Não é consubstanciação. A carne não está junto com o pão e o sangue não está junto com o vinho. Não é memorialismo, não é só memória, não é só lembrança. E o que é então? Bom, eu entendo que o que nós temos é a presença espiritual real, que envolve tanto a memória, porque a palavra de Deus diz, mas também envolve a presença espiritual, através do Espírito Santo, que ministra a igreja, inclusive na ceia do Senhor. O Espírito Santo, queridos, é que capacita os crentes na terra a ter realmente uma comunhão com Cristo no céu. E essa comunhão é real. Nós somos atraídos a Cristo em sua presença celestial. À mesa, os crentes têm comunhão com o corpo exaltado e são alimentados e nutridos por Ele. Na mesa do Senhor, nós temos os dois elementos. Esses dois elementos não vão se transformar em carne e sangue. Esses dois elementos não vão ser, com eles, o pão vai estar com a carne e o vinho vai estar com o sangue. Não vai ser apenas uma memória, não vai ser só uma lembrança, vai ser uma memória, vai ser uma lembrança, mas sabendo que Jesus está entre nós através do Espírito Santo de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós trazemos a memória, mas sabemos que Deus se faz presente no meio do seu povo. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos inquietados diante daquilo que nós fizemos e infringimos a lei de Deus. É o Espírito Santo falando ao nosso coração e dizendo: você não está bem. Paulo, ele diz, é por isso que há muitos que dormem. Não é aquele sono da indolência, não é o sono do cansaço, é o sono do pecado, da morte espiritual. Então, amados, essa visão, ela é atribuída a Calvino, e ela sustenta que a ceia do Senhor é tanto uma lembrança, quanto há uma presença espiritual de Cristo na mesa do Senhor. Quando nós estamos aqui, nós estamos certos que o nosso Deus se faz presente no meio da sua igreja. O nosso Deus está conosco, Ele não nos desampara, o Senhor está ao nosso lado todos os momentos.
É por isso que nós podemos descansar no Senhor. É por isso que nós podemos crer que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, quando arrependidos nos voltamos para Ele, Ele nos perdoa toda iniquidade. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é só coisa leve não, não é só pecadinho não, é todo pecado. Cristo está presente, queridos, quando o Espírito Santo opera por meio da fé. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dando um passo de fé. Sabe por quê? Porque para alguns, tomar o pão e o cálice pode ser um mero tomar dois elementos comuns. É uma simbologia? É, mas é um memorial, é a presença de Deus. Eu sei que às vezes há muita superstição que envolve a ceia do Senhor. Há um tempo atrás, algumas pessoas, quando terminava a ceia do Senhor, o que restava do pão e do vinho, as pessoas pegavam, cavavam um buraco e enterravam, porque diziam: não, isso é sagrado, não pode comer. Deus está aí. Meu Deus do céu, enterraram Deus ali naquele buraco. A gente tem que entender, amados, que esses dois elementos, pão e vinho, são em memória de Cristo. Cristo se faz presente na igreja através do seu Espírito Santo, mas não há nenhum poder naquele pedaço de pão ou naquele cálice, não. O poder está no meio da igreja, o poder está no agir de Deus na sua vida, na minha vida, o poder está na sua intimidade com Deus. Ceia do Senhor é vida com intimidade, é saber que o nosso caminhar com Deus é algo constante, diário, não acontece apenas no domingo de ceia. Há aqueles que dizem assim: pastor, eu tenho que me preparar para a ceia do Senhor, já vai ser no próximo domingo. Então eu já sei que essa semana eu tenho que me cuidar para não cometer aqueles pecados que eu cometo nas semanas anteriores, porque é ceia do Senhor, então eu tenho que estar preparado. Vai ficar muito ruim. Imagina se eu estou na ceia e aí Deus usa uma profetisa, um profeta, e revela o meu pecado. Se for da semana passada, vai que ele nem se lembra mais. É um Deus que se esquece rápido, não é esse? Pode ser até que o profeta não lembre, mas Deus sabe. Queridos, a nossa vida com Deus precisa ser constante. Não é por conta de um dia, não é por conta de uma celebração que acontece uma vez por mês. Próximo domingo, nós estaremos aqui participando da ceia do Senhor. Todos são chamados à ceia. É claro que, como qualquer igreja cristã evangélica, nós temos o hábito, por uma questão também de segurança, aqueles que são novos convertidos, participarem de uma sala de discipulado, descerem as águas batismais para poderem participar da ceia do Senhor. Vocês lembram que no dia 15 de abril, 4 irmãos desceram as águas batismais e vão participar da sua primeira ceia no próximo domingo. Mas se você é batizado, se você está em comunhão com a sua igreja, com a igreja do Senhor, se você está em comunhão com Deus, você é chamado para participar da ceia. Não fuja, não tenha medo. É o tempo de reconciliação. Pastor, será que tem tempo de eu me reconciliar com o Senhor? Se for comigo, pode ser até hoje à noite, não tem problema não. E se for com Deus, é agora mesmo. Não adie para amanhã aquilo que você precisa fazer agora. É correndo, queridos. Urge, para que aquelas palavras ditas àquele homem que encheu os seus celeiros, imaginando que teria tempo para gozar todas as riquezas dessa vida, e o Senhor disse para ele: louco, hoje será pedida a tua alma. Quem é de nós que sabe o seu amanhã? Pastor, mas o meu amanhã é só na quarta-feira. Não, o seu amanhã é daqui a alguns minutos. O seu amanhã é daqui a alguns segundos. Quem somos nós para dizer alguma coisa sobre o nosso amanhã? A gente pode dizer sobre a nossa eternidade, com Deus ou sem Deus. A ceia do Senhor é um chamado para que possamos participar de forma inclusiva. É por isso que nós cremos que participar da ceia é um ato memorial, mas é um ato presencial de Deus no meio da sua igreja. Eu espero que vocês tenham compreendido essas diferenças de visões e que Deus possa falar ao seu coração,
para que você valorize estar na casa do Senhor, para que você valorize participar da ceia do nosso Deus. Amém?